Olá pessoal, meu nome é João Luiz Braga, eu sou analista aqui da Encore e bem-vindos ao segundo vídeo comentário mensal referente ao mês de março, nosso segundo mês de história no fundo. Infelizmente a gente ainda não pode falar nesse vídeo sobre a performance do fundo por questões regulatórias, assim que puder a gente vai comentar e eu vou ficar olhando um pouco para lá porque é onde está minha colinha. Hoje é dia 31 de março, são mais ou menos umas 10h45 da noite, então peço perdão por algum cansaço, mas vou aqui contar um pouquinho sobre o que aconteceu, começando do macro, a gente termina com mudanças da carteira e um pouquinho aí sobre cenário para frente. Bom, março foi um mês complicado, um mês bem difícil, já começou com a história da PEC emergencial, né? Vocês, parece que faz tempo, mas foi nesse mês ainda, e o mercado, logo antes dessa PEC, que era muito importante, sofreu muito, e eu até acho que o Guedes, o Roberto Campos, o pessoal do governo, gostou do fato do mercado ter sofrido bem ali no começo, porque isso sinalizava para o Congresso a importância de uma PEC boa, bem feita. E de fato foi o que passou. Eu sei que teve aquela questão do funcionalismo público, mas é algo como 36 bi. O fato é que a PEC passou bem, tanto que depois o mercado, nos próximos dias, reagiu até bem. Logo depois teve também a notícia do PIB do quarto tri do ano passado. Eu sei que isso é muito retrovisor, mas a notícia foi boa. O PIB caiu 4,1 no ano passado, sendo que no quarto tri ela cresceu 3,2 no triatri, né, comparando com o terceiro tri, isso é 0,4 pontos percentuais melhor do que o esperado, né? Então o ano terminou melhor que começou, é uma notícia boa, e aí veio o STF com a história do Lula, né? O Pedro Malan tem uma frase que eu gosto muito, né? Que no Brasil até o passado é incerto, e isso trouxe a valor presente toda a discussão de eleição que eu achava que ia ficar um pouco mais para frente, né? O mercado caiu, sofreu com isso, né? Com talvez o fato de terem inviabilizado uma terceira via, e tudo isso foi acontecendo no Brasil, e agora mais recentemente com números piores de Covid, os governos decidiram apertar mais o lockdown, que é o que a gente está vivendo no exato momento, e isso certamente afetou por exemplo, as posições de varejo da Bolsa e mais algumas. E no fim do mês, logo agora, também teve para terminar o mês, uma notícia boa em relação a empregos do CAGED, de 401 mil empregos gerados contra 260 do esperado, também foi uma notícia boa. Lá fora, a gente teve dois grandes temas, né, um muito importante que tem impactado bastante a gente aqui, que é a possibilidade de inflação nos Estados Unidos crescer bastante, porque de fato a economia lá está indo super bem, e com isso o juro americano subiu violentamente nos últimos 2 meses, como você pode ver aqui na tela, que essa é uma novidade, a gente vai tentar editar aqui e colocar uns gráficos para o vídeo ficar um pouco mais interativo e não só a gente conversando. Olha essa pancada que o juro deu. O juro desde quando começou, o juro de 10 anos americano, desde quando começou o fundo no final de janeiro, foi de 1,6 para 1,74, isso é muito, e aí o que acontece? Isso impacta nas ações de crescimento, porque, né, como esse juro é longo, e as ações de crescimento têm muito mais valor lá na frente do que agora, quando isso acontece, o valor presente delas cai muito e o mercado penaliza, e o mercado faz a história do rotation, a rotação para ativos mais baratos, como bancos, como commodities e outras coisas que ficaram para trás, e isso de fato impactou na nossa carteira. Teve também um outro tema grande que pegou mais para o final do mês, que foi como o fato de que as vacinas lá dos Estados Unidos estão indo super bem, aqui no Brasil nem tanto, mas também está começando a melhorar agora, chegando mais próximo de 1 milhão de vacinas por dia, o mercado começou a fazer, não só no Brasil, mas lá fora, e impacta aqui o trade de reabertura, né? Comprar shoppings, comprar alguns ativos que vão bem com a reabertura, que não é muito a nossa carteira, então também isso não ajudou muito a gente. Eu não consigo muito comprar bancos porque o juro americano está subindo ou porque a gente acha que a reabertura pode ser boa, enfim, então a gente prefere confiar no micro de cada empresa, que é o tema da carta, que a gente vai soltar junto com esse vídeo. E teve um terceiro tema que acabou não acontecendo muito, mas a gente vai acontecer, que era o rebalanceamento das carteiras lá fora nos Estados Unidos, porque com essa abertura do juro, os títulos de renda fixa caem. E a bolsa foi bem, né? Então, como lá tem muito aqueles ativos, aquelas carteiras, seja de fundos de pensão, ou seja até do pessoal do private, que é aquela carteira 40-60, né? Ter 40 de bolsa e 60 de renda fixa. Como uma foi bem e a outra caiu muito, a gente achava que este mês
por ser um fim de um trimestre, pudesse ter um rebalanceamento grande. Então, no final do mês, a gente podia achar que teria uma venda grande de bolsa para compra de renda fixa, e aí lá para o dia 25, o Kolanovich do JP Morgan, que é uma analista que a gente gosta bastante de acompanhar aqui, veio com uma tese de que não, esse rebalanceamento já tinha acontecido, não tinha que acontecer, e o próprio mercado reagiu bem com isso, e a bolsa terminou, tanto lá fora quanto aqui, melhor do que começou no mês. Indo para o Brasil, a bolsa subiu 6%, o Ibovespa, né? O SMLL, que eu também gosto bastante de ver, que é o índice de small caps, subiu 4,5%. Aí vamos colocar aqui na tela a abertura desses 6% de alta no índice, né? Fica bem claro o que eu falei sobre o trade de rotação. Repara, o que foi bem? Vale por causa de câmbio, né? E em Bradesco, Itaú, né? Aí temos algumas commodities que Petro, que sofreu muito em fevereiro pelo que aconteceu lá na questão da troca do CEO, JBS que é dolarizada, aí vem a Bev, Equatorial a gente até pegamos, mas Renner, que é trade de reabertura, enfim, você não vê aqui, por exemplo, nomes de crescimento alto, nomes de tecnologia, esse tipo de coisa. Onde você vai achar esses nomes? Do lado direito da tabela, infelizmente, que são quem ficou para trás, né? Quem caiu no mês, que é Magazine Luiza, B2W, a Suzano foi o caso que eu vou falar um pouquinho mais para frente, que a gente zerou Suzano ao longo do mês. A Intermédica que a gente sofreu, que também é um caso de crescimento. VEG, um caso de crescimento famoso, sofreu muito, e por aí vai. Então, TOTUS, tecnologia, né? Então, quando você olha para o índice, fica muito claro essa história da rotação. E a gente realmente não tem como saber se isso acabou. Eu só acho que já foi muito para o preço. É claro que se o juro americano continuar subindo, e é bem difícil a gente prever isso, possivelmente essas ações vão continuar sofrendo, mas a gente gosta muito de você ter um mercado livre, por exemplo, que já caiu, que não está aqui, óbvio que ela não é do Ibovespa, mas que já caiu em dólares lá fora 30% do seu topo. Este mês caiu algo como 11%, em reais caiu 8%. Assim, é um sofrimento muito grande. A nossa maior posição, e o micro não mudou absolutamente nada, então a gente carrega. Colocando na tela agora a mesma tabela, só que para o SMLL, para o índice de small cap, você também vê um pouco disso, né? A maior queda foi local web, né? E aqui alguns casos de crescimento, enquanto do lado esquerdo, casos de mais de valor, né? Taesa, shoppings, PetroRio é um pouco do caso de commodities, e dólar, né? Que também aconteceu com a Marfrig, mas aí volta para shoppings e por aí vai. Contando um pouquinho sobre a performance da carteira, eu não posso falar sobre a performance da carteira agregada, eu vou falar das performances de alguns papéis, né? O que foi mal este mês, que a gente gosta? Espaço Laser, que mesmo sendo uma posição pequena no fundo, sofreu muito por causa da história da pandemia e do fechamento das lojas, e como ela não é tão líquida, ela sofreu bastante. A gente gosta muito deste caso, é um caso de crescimento grande, que assim que reabrir, o crescimento marginal vem acompanhado de um retorno muito grande nas lojas novas, e é bem rápido, então a gente gosta bastante. E os outros também foram basicamente os plays de crescimento, que é Pets, que a gente gosta muito. Para mim, é uma das histórias mais legais da Bolsa hoje, me lembra muito a história da Raia Drogasil de 10 anos atrás. Redditor, um play de saúde que também tem bastante crescimento e múltiplo alto, né? E a que mais impactou a carteira foi Mercado Livre, que é o que eu falei, né? Que caiu 8%, sem mudar nada no micro, muito porque ela é listada lá na Nasdaq, e ela performa muito parecido com o Tech lá fora, e ela caiu bastante, sem mudar muita coisa, que é o tema da carta. Quem foi bem, né? Equatorial, a gente gosta bastante de Equatorial, e hoje teve a notícia da compra da C3E, da privatização da C3E lá no Sul, fez com que ela também performasse bem. Vale, por causa de câmbio, o minério nem andou tanto assim, e a última que foi bem foi a Via Varejo, que mesmo performou bem, mesmo parada, quando ela caiu ali no começo do mês, a gente aproveitou para aumentar a posição. É um caso que a gente gosta bastante há um bom tempo, e que a execução vem sendo tocada melhor do que a gente imaginava lá em 2019, quando a gente estudou bastante o case. Contando um pouquinho sobre mudanças e nossa opinião, falando um pouco de commodities, que era um dos lados importantes, né, do barbell. O lado de tecnologia a gente não mudou tanto, porque ele sofreu mais, então a gente acha as ações baratas. Do lado de commodities a gente mudou um pouco, né? Hoje teve dado bom na China, do PMI, que é basicamente um índice que mede produção, que mede
a economia. Do lado de manufatura veio um pouquinho melhor que o esperado, mas o forte mesmo foi do lado de não manufaturados, que veio super forte. Mas a grande notícia ruim para commodities vinda da China este mês foi pelo lado da celulose, que vinha vindo com aumentos grandes, né, sucessivos. Né, a Suzano chegou a anunciar $780 por tonelada agora. Mas se você for olhar uma coisa chamada resale price, que na verdade é o preço que o papeleiro revende a celulose que ele tem em estoque, esse preço caiu por 3 semanas consecutivas e hoje está em 730, o que indica que o papeleiro está ganhando mais dinheiro vendendo a celulose do que fazendo papel. Então a gente ficou um pouco preocupado. O preço de tissue, né, que é o papel mais, né, que usa para fazer guardanapo, papel higiênico, né, papel um pouco mais leve, lenço, né, esse papel vinha apresentando queda de preço ao longo do tempo, enquanto os outros não, mas hoje os outros tipos de papel também caíram. A gente ficou preocupado com essa dinâmica, né? O UBS fez um estudo super legal que dos últimos 6 anos, das últimas 11 vezes que o resale price esteve abaixo do preço lista, do preço que as empresas de celulose vendem, só em 3 dessas 11 vezes as empresas conseguiram implementar o preço cheio, o aumento de preço cheio. Então a gente ficou um pouco preocupado e decidimos zerar Suzano. Ainda temos uma posição pequena em Klabin, né? Outra notícia talvez seja relevante que fez com que a gente aumentasse a posição foi em Intermédica. A Intermédica a gente decidiu aumentar um pouco a posição, porque ela sofreu bastante com essa história do crescimento, e a fusão com a Apvida, que é uma fusão transformacional para as duas empresas, foi aprovada agora, criando uma empresa de 100 bi de market cap, né, de valor de mercado. A gente estima só a sinergia dessa fusão é algo entre 25 e 30 bi, que é muito grande, né? E é um setor que a gente gosta bastante, porque a gente acha que a demanda reprimida deve ter crescido bastante e a vida de crescimento é bem grande, né? Por fim, falando um pouco do cenário, a gente continua otimista, então o net long e long bias continua em patamares elevados, acima de 90, algo perto de 95. Acabou hoje a temporada de resultados do quarto tri, em sua grande maioria resultados bons, né, melhores que o esperado, então corrobora o otimismo. Agora começa a temporada de resultados do primeiro tri, vamos ver como é que vem. A gente acha que também deve vir melhor que o esperado, mesmo com o efeito um pouco aí dos lockdowns, porque obviamente as pessoas ajustarão isso nas suas expectativas. E por fim, quando você olha, também é um motivo para o otimismo, quando você olha quanto de lucro o mercado espera para uma carteira do índice, olhando 12 meses para frente, que é o que importa, né, olhar sempre para frente, esse número hoje está mais ou menos por volta de 11 mil pontos, né, para os 115 mil pontos de índice atual. Esses 11 mil era mais ou menos uns 8 mil, 8.500 em 2019, quando o mercado era super bom, né, quando a bolsa estava 120 mil pontos. Então, a expectativa de lucro, olhando 12 meses para frente, hoje é 25% mais ou menos maior do que aquela de 2019. Em outras palavras, na nossa opinião, olhando no agregado, a bolsa está barata. Pessoal, segundo mês, a gente está super feliz por aqui, super motivado, mesmo com esse mercado difícil que a gente está vivendo, e eu queria agradecer demais a confiança de vocês, e até o mês que vem. Grande abraço.